Olá, caros alunos e alunas da turma EJA Médio, da Escola Sales Campos. Eu estou aqui novamente, o professor Felipe, para fazer a correção da atividade matemática referente à segunda semana do mês de abril. O tema da atividade proposta é expressões numéricas, como devem ter visto. Eu coloquei também uma videoaula para complementar os estudos e logo em seguida vem o questionário, com as 5 questões envolvendo as expressões numéricas. Bom, o que são as expressões numéricas? Uma expressão numérica, basicamente, é uma expressão que envolve várias operações matemáticas, como potência, raiz, multiplicação, divisão, soma, subtração. Apesar da gente não perceber muito, as expressões numéricas, elas podem representar diversas situações cotidianas. Por meio de uma expressão numérica, por exemplo, você pode expressar os seus ganhos e gastos financeiros durante um determinado mês. E assim realizar seus cálculos e organizações. Apesar disso, vamos abordar agora como resolver as expressões numéricas matematicamente. E futuramente estudaremos a aplicação das expressões em situações cotidianas, certo? Bom, o que é que devemos saber em relação às expressões numéricas? Existe um nível de prioridade para as operações a serem realizadas numa expressão numérica. Primeiro vem potência e raiz, segundo, multiplicação ou divisão, e em terceiro, adição ou subtração. O que é que significa isso? Numa determinada expressão numérica, primeiro você vai realizar as operações que envolvem potência ou raízes. Depois, multiplicação e divisão, e em seguida, adição e subtração. Existem também os demarcadores, certo? Ou limitadores, como são chamados. São os parênteses, os colchetes e as chaves. Primeiro, a gente resolve o que está dentro dos parênteses, depois os colchetes, em seguida as chaves e, por último, o que tiver externo a esses elementos, certo? Vamos voltar agora lá para as questões. Questão 1. A questão 1 pede o resultado da seguinte expressão: 2 mais 8 menos 3 menos 5 mais 15. É uma expressão numérica bem simples, só envolve soma e subtração. Assim, você pode resolvê-la do modo como você lê a expressão numérica. 2 mais 8, 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 5, 2. 2 mais 15, 17. Portanto, o resultado, item D de dado. Certo? Vamos à segunda questão. Questão 2, que é o resultado da expressão 12 mais, abre o colchete, 15, menos, abre o parênteses, 10 mais 2, fecha o parênteses, mais 2, fecha o colchete. Vamos ver. Primeiro, como eu tinha dito antes, você deve resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, a gente tem 10 mais 2. 10 mais 2 é 12. Então, ele veio para cá, certo?
fica 35 menos 12 mais 2. Percebam que o colchete se transformou em um novo parêntese. Não há problema com isso. Então, vamos resolver agora o que está dentro desse novo parêntese. 35 menos 12 dá 23. 23 mais 2, 25. Certo? E por fim, fica 12 mais 25, que dá igual a 37. Está aqui a nossa solução. Portanto, o resultado da segunda questão é 37. Então, o item correto seria o item B de bola da segunda questão. Né? Cuidado, nas atividades estão sendo enviadas a vocês, elas têm uma permutação nos itens das respostas. O que eu quero dizer é que para um determinado aluno pode ter uma certa ordem nesses itens e para outro já chegar em outra ordem, certo? Isso não é porque eu queira, certo? Foi acordado na escola fazer desse modo. Terceira questão. A gente tem a expressão, colchete, parênteses, 18 mais 3 vezes 2, fecha o parênteses, dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha o colchete, dividido por 6. Vamos à resolução. Bom, que é a questão 3. Como a gente vê, tem colchete, tem parênteses e já envolve operações de multiplicação, divisão, soma e subtração. Dentro do parênteses, a gente tem 18 mais 3 vezes 2. Primeiro, a gente tem que multiplicar o 3 vezes 2 e para depois somar com o 18. Por quê? A gente viu que a multiplicação tem prioridade em relação à soma. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, aqui repetimos novamente a expressão, certo? 18 mais 6. E aqui, do lado de fora, dentro do colchete, para agilizar, a gente já pode também realizar a operação de 5 vezes 3, certo? Aqui a gente tem 8 mais 5 vezes 3. A multiplicação vem primeiro do que a soma. Então, 5 vezes 3 dá 15. E aí repetimos toda a expressão. Colchete, parênteses, 18 dividido por, mais 6, fecha parênteses, dividido por 8, mais 15, dividido por 6 no fim. Em seguida fica 18 mais 6, 24, dividido por 8, já podemos eliminar o parênteses, mais 15, fecha o parênteses, dividido por 6. O que é que a gente deve perceber aqui? A gente tem 24 dividido por 8 mais 15. Então, primeiro a gente tem que dividir e depois somar. 24 dividido por 8 dá 3. Repete o mais 15, repete o dividido por 6. Agora, 3 mais 15 dá 18. 18 dividido por 6, o resultado dá 3. Portanto, a resposta da questão 3 será o item C de casa, né? Então tá aqui, o item C de casa. Resposta da terceira. Vamos à quarta questão. A quarta questão dá uma expressão, bem extensa, e que envolve potência, multiplicação, divisão, soma, subtração, né? Então vamos à solução da quarta questão. Bom, quarta questão, a gente tem colchete,
menos 1 mais 2 ao quadrado, menos 5 vezes 6, fecha o parênteses, fecha o colchete, dividido por, abre outro parênteses, menos 5 mais 2, fecha o parênteses, mais 1. Então, primeiro, você tem, aqui dentro desse parênteses, do primeiro parênteses, a gente tem que resolver a potência, o 2 ao quadrado, que dá 4. Aí, menos, multiplicando logo 5 vezes 6, que dá 30. São independentes, então você pode já ir adiantando. Então, continuando, dividindo por, resolvendo o segundo parênteses, menos 5 mais 2 dá menos 3 e repete o mais 1. Certo? Próximo passo. A gente abre o colchete novamente, repete o menos 1 mais 4 menos 30 dá menos 26, dividido por menos 3 mais 1. Aí você poderia perguntar, professor, por que não fizemos logo o menos 3 mais 1 do passo anterior? Porque a divisão, né, a divisão é prioridade em relação à subtração. Então, por isso, tivemos que repetir o menos 3 mais 1 nesse último passo. Logo em seguida, o que é que a gente tem aqui? Menos 1 mais menos 26. Esse mais com menos aqui dá menos, ou seja, a gente tem menos 1 com menos 26. Menos 1 com menos 26 dá menos 27. Dividido por menos 3, mais 1. Então, aqui, menos 27 dividido por menos 3, né? Menos com menos dá mais. 27 dividido por 3 dá 9. 9 mais 1 dá 10. Ou seja, o resultado final é 10, da questão 4. Portanto, o item correto a ser marcado era o item A, né? Ou seja, a resposta correta era o item A. Nessa minha ordem. Quinta questão, vamos à quinta questão. A quinta questão, a gente tem uma expressão aí, né, mais extensa ainda. Como vocês podem ver, eu coloquei de modo a aprofundar a cada questão, certo? A gente tem aí, envolvendo a raiz quadrada, a gente tem potência à quarta, certo? Tem multiplicação, tem divisão, tem potência ao quadrado e soma e subtração. Vamos à resolução dessa quinta questão. A quinta questão, o que é que a gente pode resolver primeiro? As raízes, as potências, né? E, logicamente, o que tiver dentro do parênteses, seguindo os níveis de prioridade das operações. Então, resolvendo aqui, raiz quadrada de 100 é 10. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Repete o menos 8. Repete o vezes 2. Repete o menos 24. Dividido por 2 ao quadrado dá 4. Como aqui a gente tinha um parênteses, a gente já podia resolver, já pode resolver o que está dentro do parênteses, né? Menos 3 com mais 2, que deu menos 1. Portanto, aqui nesse último colchete, fica 4 menos menos 1. Então, seguindo, a gente tem 10, 16 menos 8 dá 8, então fica 8 vezes 2, e repete o menos 24. Dividido por 4 menos menos 1. Menos com menos dá mais, então fica 4 mais 1. Seguindo ao próximo passo, a gente tem 10 menos 8 vezes 2 dá 16, menos 24. Dividido por, o resultado de 4 mais 1 é 5.
Então aqui, 10 menos 16, certo? 10 menos 16 dá menos 6. Menos 6 com menos 24 dá menos 30, como está aqui. Menos 30 dividido pelo 5 vai dar menos 6. Ou seja, o resultado dessa quinta expressão, da expressão da quinta questão, aliás, é menos 6. Portanto, o item correto a ser marcado seria o item E, nessa minha ordem aqui de itens. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas questões, certo? Quaisquer dúvidas, é só me procurar pelas redes sociais ou pelo PDT de vocês. Aliás, vocês não têm PDTs, né? Então é só me procurar pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que farei o possível para sanar as dúvidas. Obrigado por assistir esse vídeo e continuem assim, realizando as atividades, continuem estudando, apesar do momento no qual nos encontramos, né, de isolamento social. O importante é dar continuidade aos estudos. Então, até mais.